Olha só, eu vou falar aqui agora sobre uma época que existiu, né? Que foi a época da escravidão. Foi a pior época que já existiu. Por quê? As pessoas, eles eram escravizados, né? Eles eram maltratados, eles eram castigado, né? Pelo seu senhorinho, né? Então, foi a pior época que existiu, foi essa época da escravidão, pessoal. Porque as pessoas de cor, não só as pessoas de cor, mas os mais pobres também, os mais pobres também, eles se tornavam escravos também, pessoal. Eles se tornavam escravos, não é só as pessoas de cor que se tornavam escravos. As pessoas pobres também se tornavam escravos. Escravo daqueles que simplesmente tinha tudo, né? Era multimilionário, né? Aqueles que eram os ricaços, né? Então tá aí. Então foi a pior época que já existiu no Brasil, no mundo, né? Foi a época da escravidão. Foi essa época da escravidão. E o que eu quero mostrar aqui, que esse livro bíblico fala sobre escravo, sabe? Fala sobre escravo. Mas a Bíblia, ela apoia a escravidão. São versículos que apoiam a escravidão, né? Não, versículos que não é contra a escravidão, mas versículos que apoiam a escravidão, dentro desse livro chamado Bíblia. Tem passagem que relata sobre isso aí, né? Temos aqui em Efésios, olha só o que está escrito aqui, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 5. Olha o que está escrito, ó. Escravo, dentro da Bíblia, escravo, obedeça com medo e respeito àquele que são seus donos aqui na terra. Que absurdo, pessoal, que absurdo. Que absurdo, olha só. Olha só. Publicações que podemos ver que está apoiando a escravidão dentro da Bíblia. Publicação que apoia a escravidão. É um absurdo isso, né? Não só essa, mas existem outras publicações na Bíblia que apoiam a escravidão, né? Existem várias publicações na Bíblia que falam sobre a escravidão, mas apoiando a escravidão, apoia a escravidão, né? É o que eu posso dizer, é isso aqui. Como essa passagem que eu acabei de mostrar agora. Existem outros, né? Tá aqui, ó. Tá aqui de antemão, o livro de Efésios 6, verso 5. Escravo, obedeça com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. Então, tá aí. Tá aí. Uma publicação dentro da Bíblia, apoiando essa época tão amargurada que foi a época da escravidão, né? Para o ser humano, né? Foi a pior época. Foi a época mais sofrida para o ser humano, né? Porque eles eram castigados, né? Castigados por aqueles que tinham o poder nas mãos, que eram os poderosos. Eles eram castigados pelos poderosos, né? Então foi a pior época que já existiu, aqui na Terra. É desse jeito.